ela que eu tava com saudades também, e na verdade com elas, porque ela está gravidíssima e é uma menininha, então ela vem dupla hoje. Estou falando na nossa querida nutricionista Maria Fernanda, bem-vinda. Mais conhecida como Mafê. E ela é a Martina. Martina, gente, olha que belezinha. Já tá estreando. Ai, que coisa boa, uma energia tão boa. Olha isso aqui, arrepia, porque é uma energia boa demais. Nossa, arrepia tudo, assim, de sentir tudo isso. Agora, a pauta de hoje é uma pauta interessante, né, Mafê? Sim. Eu confesso pra você, eu sempre venho preparada e tal pra realização das pautas, claro. Mas alguns assuntos são tão curiosos para mim que eu prefiro não ir ali em detalhes para descobrir junto com o público, que é o caso da pauta de hoje. Hoje, Mafê veio falar da alimentação versus a nossa audição. A alimentação pode influenciar na nossa audição? Pode prevenir os problemas de audição. Puxa. Porque tudo que é muito anti-inflamatório ajuda a melhorar, porque o nosso ouvido, ele é formado por pequenas estruturas, então qualquer coisa que a gente faça no nosso corpo que leve a uma inflamação, para ele pode ser muito pior. Então a alimentação pode prevenir os problemas. De audição, eu fiquei assim também, assim, impressionada, porque a gente não... Puxa, a gente faz ligação da alimentação com um monte de coisa, né? Com quase tudo. Mas com audição me chamou muita atenção. Então hoje a gente vai entender o porquê, quais alimentos então a gente deve consumir mais para diminuir ou prevenir esses problemas. Exatamente. Certo? O que a gente deve consumir e o que a gente deve evitar. Antes da gente partir para a parte nutricional, então, dos alimentos, a gente foi ouvir também, ele que é otorrinolaringologista, o Dr. Fausto Nakandakari. Ele vai falar um pouquinho a respeito do assunto. Olha lá. Olá, meu nome é Fausto Nakandakari e eu sou otorrinolaringologista. Como é que funciona a audição? O estímulo sonoro chega nos nossos ouvidos através do conduto auditivo externo, passando pelo tímpano. Ele é amplificado pelos ossículos do ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo, até chegar numa estrutura importante, a cóclea. Dentro da cóclea, ele transforma esse estímulo sonoro em estímulo elétrico e será transmitido para o cérebro através do nervo auditivo. Outra estrutura importante é a tuba auditiva, que regula a pressão interna dos ouvidos e iguala com a pressão atmosférica, maximizando a função auditiva dos nossos ouvidos. Tá aí, então a gente entendeu a parte, claro, fisiológica de como tudo técnica. Isso é técnica do médico, né, do otorrinolaringologista. Vou deixar um contato para vocês, gente. Ele é da Clínica Livide. Então é Clínica Livide com demudo no final, .com.br. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelas colocações. Então vamos lá. Vamos começar então como a gente pode ajudar aí a prevenir problemas de audição com alimentação. Só vou complementar uma parte dele, então o impulso sonoro, ele chega até os neurônios, que são as células ciliadas, que estão presentes no líquido. Então, o líquido no ouvido, ele tem uma parte importante, por isso que eu vou falar da água, que a gente precisa estar bem hidratado para ter uma boa audição. E aí vai chegar lá no cérebro, conforme ele estava explicando, e lá a gente vai detectar se é uma risada, se é uma música, se é um choro, se são palavras. Então é um caminho complexo, mas ele acontece de forma muito rápida. E se a gente tem, por exemplo, pressão alta, se a gente tem desidratação, se a gente não come direito, tem muita inflamação, fica tudo prejudicado até chegar o som e a gente detectar o que é, né? Entendi. Digamos que assim, demora um pouco mais para essa ligação aí acontecer. Exatamente. E aí isso faz com que, inclusive eu tô lembrando agora e a gente fez uma pauta recente, a gente falou de algumas síndromes ligadas a essa parte de otorrinolaringologista, né? E a gente falou daquela síndrome de Meniere, que até a Aninha, que é uma grande amiga, deu um depoimento. E justamente isso, ela disse que o controle do problema, que essa questão que você falou do líquido, se dá com alimentação. Ela teve que cortar um monte de coisa para manter a doença em equilíbrio e controle, porque não tem cura. Não tem cura, exatamente. Então é mais ou menos isso. Basicamente é isso. E assim, quando a gente já tem uma perda auditiva instalada,
Aí não adianta nada você resolver mudar sua alimentação da noite para o dia, porque essa perda que você já tem não vai ser revertida. Tá. Mas a gente pode prevenir essa perda auditiva em até 30%. Isso já foi feito vários estudos e tem um muito legal que foi feito em Harvard também, com mais de 80 mil mulheres, que comprovou, aí comparou a dieta mais saudável e a dieta que tinha alimentos muito inflamatórios e verificou que as mulheres que comiam de forma mais saudável tinham uma audição 30% melhor do que as outras. Na mesma faixa etária? Na mesma faixa etária. Foi super legal. Interessante. Porque é comprovado, então não é uma coisa que é... Porque você fala alimentação e audição, mas de onde surgiu isso, né? Então é fundamentado, é científico mesmo. Muito legal. Vamos falar um pouquinho então dos alimentos. O que eles perceberam? Quais alimentos, então, indicam aí que a gente pode ter problemas mais cedo? Eles falam bastante sobre a dieta mediterrânea, que é aquela dieta onde a gente inclui bastante frutas, vegetais, gorduras boas, vinda de azeite, do peixe, das oleaginosas. Então, aqui eu trouxe as oleaginosas, as nozes, aqui trouxe macadâmia também, mas a gente pode consumir castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, pode colocar um abacate. Essas boas gorduras. As boas gorduras, que elas são super anti-inflamatórias, então qualquer inflamação que a gente tenha no nosso corpo, ela vai ajudar a diminuir esse grau de inflamação, né? Então a gente deve incluir para evitar essa inflamação no ouvido também. Que legal. Aí as frutas cítricas, principalmente as laranjas, que tem muita vitamina C, a laranja amarelada, avermelhada tem vitamina C, que é bastante importante. A vitamina C e também a antocianina e os carotenoides, né? Que é o beta-caroteno presente tanto nas frutas quanto nos legumes com essas colorações. Que legal! Então priorizá-los. São antioxidantes e ajudam a prevenir essa perda auditiva. Limão também entra, então? Limão também. Pode ser tanto o limão siciliano, o limão Tahiti, o verdinho, qualquer um deles, porque tem bastante vitamina C. Muito legal, hein, gente? Olha só. As folhas verde escuras, por conta do ácido fólico, que é super importante para lubrificar também a parte auditiva, a tuba auditiva, tá? Então, pode entrar espinafre, agrião, couve-manteiga, qualquer tipo de folha verde escura. Normalmente o brasileiro está mais acostumado a comer alface. Você fala, come salada? Como? O que você come? Alface, tomate. Aí quando você coloca uma folha diferente, mas é amarga, mas é isso. Mas elas têm muito mais benefícios do que o próprio alface em si, que é mais clarinho, que é mais clarinho, que não tem tanta coisa. Não tem nada mais gostoso que uma salada com folhas misturadas, né? Nossa, diversidade dessas folhas, melhor coisa, porque mescla sabores, né? Então, esse grupo, e a gente pode consumir também a couve. Aí, nesse caso, a questão do modo de preparo não vai alterar. Não vai influenciar. A não ser, por exemplo, que você cozinhe muito a folha, que aí o cozimento ele acaba perdendo um pouquinho de nutrientes, mas também não é uma perda tão significativa. A não ser que você deixe lá muito tempo. Aquele branqueamento. Branqueamento, refogar rapidinho, não tem problema nenhum. A gente vai manter o ácido fólico da folha também. Legal. Aqui eu coloquei a couve-flor, que também tem compostos enxofrados, que são super importantes para diminuir essa inflamação no nosso corpo e que aí vão ajudar a diminuir a inflamação, se a pessoa já tiver um grau de inflamação nos ouvidos também. Coloquei o tomatinho, que é rico em licopeno, que é ótimo. Então pode ser qualquer tomate, todos eles, né? Eu coloquei o tomatinho cereja, que era para ficar bonitinho na mesa, mas pode ser qualquer um deles. Pode ser tanto cereja, ou tomate italiano, qualquer um. A cenoura, por conta do beta-caroteno. O gengibre, que é super anti-inflamatório, a gente pode fazer vários tipos de preparações. Então, desde um suco, pode fazer um frango, pode fazer uma sopa, várias coisas. Gengibre A gente pode pôr o gengibre naquele... Eu tava para perguntar isso, para perguntar para a Mafê. Quando a gente faz aquele shotzinho pela manhã, quem pode fazer, enfim, quem tem essa orientação da nutricionista, do nutricionista, com o limão para sair do jejum, com o gengibre? Pode, interessante esse gengibre logo assim, saída do jejum? De manhã, você só tem que colocar um pouquinho menos, né? Porque ele é bem ardidinho e é termogênico também. Mas você pode super colocar. Eu falo até para fazer gelinho de gengibre. E aí você pega o gelinho, você bateu o gengibre com água, colocou na forminha, aí pega um gelinho, coloca no copo com limão, mexe até o gelinho derreter e manda pra dentro. Que notícia boa! Gente, aqui... Nunca tinha pensado nisso do gelinho. Então como que a gente bate, Mafê? Só explica pra gente, quanto pra tanto assim? Como o gengibre é forte, a gente pode pegar uns 4 pedacinhos do tamanho, como se fosse o tamanho da unha aqui, do dedinho, assim. Pedaços pequenos, quadradinhos. A gente pode bater com meio ou um copo de água, depende aí da tolerância da pessoa em relação ao sabor.
Tá. E aí vai bater bem forte ali para ele dissolver mesmo, ficar sem pedacinho. Coloca na forma de gelo, congela e aí você descongela ali um cubinho, 2 cubinhos de manhã. Nossa. Que pode ser tão bom para fazer o shot como para fazer um suco depois. Um suco verde, detox, né? Exatamente. Gente, olha que ideia ótima. Deve ficar um gosto maravilhoso, né? O limão Você deixa a água siciliano aromatizada muito, também. Até para fazer a própria água aromatizada. Você pode Gostei. colocar depois um gelinho na sua água e ela fica ali com um sabor mais gostoso. Super dica de Mafê, tem várias, né? Depois você me conta aí as dicas, tem gravidinhas assistindo, quem quiser fazer pergunta, às vezes que não tem aí uma relação direta com a pauta, gente, fiquem à vontade, aqui o espaço é sempre aberto para a especialidade que a gente traz, né? No @VocêBonitaTV. Tem perguntinha? Daqui a pouquinho, mandem pra gente, volto já. Bom, vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Falávamos então do que é muito legal. Exato. E o que a gente tem que pensar, então, para evitar? É claro que sempre quando a gente está falando de alimentação, parece que tudo vai ao encontro, no final, daqueles alimentos que aparecem mais mesmo, que fazem mal para tudo. Exato. E no final a gente descobre que também para nossa audição. Também fazem mal, exatamente. Então, o que faz mais mal aí que pode atrapalhar a audição e que pode levar a uma perda auditiva a longo prazo? Claro que vai linkar com vários fatores, então perda auditiva ela depende de fluxo sanguíneo, de inflamação, de neurodegeneração. Então não é que comer mal simplesmente você vai ter uma perda auditiva, mas pode ser mais um fator, né? Sim. Então aqui eu trouxe salgadinhos no geral, que são cheios de gordura trans, que não é legal, com muito sódio. Que aí eu não estou falando do sal em específico, estou falando do sódio mesmo, de produto industrializado, sabe? Que é aquele sódio industrializado, né? Não é o sal que a gente usa não é o sal marinho para temperar. Exatamente, aquele que já vem embutido e que a gente às vezes nem percebe que tem e quando vai ver um rótulo está numa quantidade absurda. E ele vem, claro, para conservação. Para conservação, né? total. Você pega um pacote de salgadinho, quem não tiver feito essa experiência ainda, vê quanto tempo é a validade. Vai mais de ano aí. Às vezes mais de um ano tá conservadinho ali. Então, complicado. É preocupante. Eu tenho uma frase de uma professora, quanto mais dura o produto, menos dura a sua vida, né? Menos boa. É impactante, mas você sabe que eu falei isso pro João, ó, que é um isoporzinho, só que comestível. Exato. Que falaram que é comestível. Mas eu falei pra ele que não é não. Aí a gente quebra, ó, tá vendo? A gente tem que sair, né? A criança tem que entender de alguma forma. Sim, né? tem que ter uma explicação mais lúdica, não adianta só falar não. O saquinho é bonitinho e quando abre vem um cheirinho bom, né? Um cheirinho bom. Aí aqui eu trouxe esse biscoito, mas que poderia muito bem ser uma bolacha recheada, mas que se você olha, parece um biscoitinho normal, uma bolachinha integral, quando você vai ler o rótulo é desastroso, então tem açúcar, tem gordura trans, tem conservante, tem aromatizante para deixar com esse cheirinho de baunilha que tem, então péssimo. Aqui um molho de tomate industrializado, que ele até parece um molho bonito, mas quando você vai ver no rótulo também tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, além da própria embalagem, que tem alumínio, que tem um monte de coisa ruim. Na latinha. Até quantos ingredientes a gente pode considerar aí que o produto está o mais natural possível se ele vier naquele vidro? Vai falando de molho de tomate, que hoje tem muitas marcas, né? Eu acredito que mais ou menos de 5 a 7 ingredientes dá pra gente levar em consideração que é um molho saudável, porque qualquer tempero que eles coloquem, qualquer erva vai contar. Vai contar, isso. Então, a gente tem que ficar de olho naqueles nomes estranhos. Nos nomes estranhos, perfeito. Aí aqui, leite condensado, que só foi para ilustrar, que é uma coisa que é gostosa, mas que realmente a inflamação que causa quando a gente consome com frequência é enorme. Ele está representando gordura e carboidrato? Porque aqui tem os dois, né? Representando gordura e açúcar, que é tudo junto. Porque a gente tem a gordura do leite antes dele virar condensado, né? E aí tem o açúcar também, que coloca-se muito mais para ele ficar nessa consistência e com esse sabor doce. E o próprio açúcar refinado também que eu trouxe. Além de uma bebida alcoólica para representar aqui, porque como qualquer bebida alcoólica, ela nos tira o equilíbrio. E o equilíbrio está super relacionado com a audição. Entendi. Principalmente pessoas que têm labirintite, que também sofrem com isso, que o problema é dentro do ouvido. Então, bebida alcoólica também não é indicado. Então, você percebe que a pessoa está perdendo a audição quando o volume da televisão está mais alto. Quando você fala com a pessoa, ela fica, hein? Como? Que é aquela coisa que parece uma coisa boba, mas que a perda auditiva ela não acontece do dia para a noite. Ela percorre um longo caminho e as pessoas tendem a ver muito mais na idade
quando estão mais velhos, quando estão mais idosos, mas a gente já pode prevenir e já perceber esses sinais que o corpo vai dando, né? É claro que algumas questões dessa que você comentou, assim, de chamar e a pessoa falar que tal, repetidamente, assim, às vezes também está ligada a uma falta de atenção, está prestando atenção em outra coisa, né? Não precisa pensar que já está... Que já está com, né? com Mas, importante é consultar o médico, rever tudo e pensar em tudo isso que a Mafê trouxe pra gente hoje. Tem perguntinha, diretora? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Vamos ver. Obrigada, Iva, um beijo pra você. Quem tem pressão alta pode consumir gengibre? Olha que pergunta interessante. Pode sim, não tem problema. Claro que não vai consumir numa quantidade muito grande, porque por ele ser um alimento termogênico também pode dar uma desreguladinha, mas não tem problema. Pode consumir uma quantidade moderada que vai até ajudar a diminuir a pressão, porque ela também está relacionada com a inflamação que a gente tem no corpo, né? Então, o gengibre, como super anti-inflamatório, pode ajudar a regular essa pressão. Fantástico. E, falando de pressão, quem tem pressão alta também tem mais chances de desenvolver uma perda auditiva do que quem tem a pressão controlada. Então, ficar ligado porque nas dicas. Porque a pressão nos ouvidos também pode aumentar a perda auditiva. Gente, que coisa, né? Mas que assunto interessante, o que nos faz pensar sempre é priorizar a alimentação saudável no final. Vai ser pra tudo, né? É pra tudo, então a gente tem que ficar atento realmente ao que a gente come, e foi feito até, vou só complementar mais um pouquinho. Claro. Um outro estudo que comparou pessoas que vivem em cidades muito poluídas, sonoramente falando, que têm uma alimentação saudável, e pessoas que vivem num lugar mais silencioso, por exemplo, numa cidade de interior, que comem super mal, e as pessoas que moram numa cidade super poluída sonoramente, mas comem bem, têm uma audição melhor do que essas outras. Gente, que acordam com os passarinhos, exatamente, vamos dizer assim, com aquele som. Exato. Que coisa. Tá aí. Eu vou agradecer a Mafê e te desejar uma boa hora. Se der para voltar antes, venha. Será bem-vinda, porque em janeiro, né? Em janeiro. Tá aí, gente. Tudo de bom para você, obrigada, viu? Momento maravilhoso da vida. Quem quiser saber mais, Mafê tá trabalhando até o final. Se eu conheço, vai até o final. Até janeiro a gente tá aí. Vai lá no Insta para segui-la, @NutriEconsult. O consult é com temudo no final. @NutriConsult. Tem um telefone para vocês de WhatsApp, que é o telefone da clínica, que é o 96508-8888. 96508-8888. Tudo de bom para você. Adorei, viu? Também. E um beijo para essa princesa. Obrigada. Que delícia. Obrigada a você.